Boa noite a todos. Vamos iniciando mais uma transmissão das nossas palestras ao vivo. A nossa primeira palestra, o nosso primeiro encontro de 2021. Espero que estejam todos com muita paz, com muita saúde, com muita harmonia nos seus lares. E eu convido vocês para que a gente possa iniciar com a prece, unir mais uma vez os nossos bons pensamentos e sentimentos para pedir a Jesus, para pedir a Deus, nosso Pai, a proteção necessária para a nossa reunião de hoje. Vamos pedir muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que nós vamos estudar e proteção. Que a equipe espiritual possa estar conosco, nos auxiliando, nos intuindo para o bom termo da nossa reunião, do nosso encontro de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o Teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito bem. Hoje nós vamos tratar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A nossa lição de hoje é o cisco e a trave no olho. Por que não vês um cisco no olho de teu irmão? Por que vês um cisco no olho do teu irmão, tu que não enxergas uma trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, tu que tens uma trave no teu? Hipócrita, primeiramente tira a trave do teu olho, e então verás como poderás tirar o cisco do olho de teu irmão. Esse está em Mateus capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver aqueles que está em si. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar-se no espelho e de alguma maneira transportar-se para fora de si, considerar-se uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular para si mesmo seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, é simples e indulgente. A caridade orgulhosa é sem sentido, pois esses dois sentimentos neutralizam-se um ao outro. De fato, como um homem suficientemente fútil para acreditar na importância de sua própria personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode, ao mesmo tempo, ter suficiente abnegação para deixar sobressair no outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo? Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontra-se o orgulho como fundo imóvel de quase todas as ações. É por isso que Jesus aplicou-se em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então essa é a nossa lição de hoje, o cisco e a trave no olho. A questão do julgamento, nós já podemos começar dizendo o seguinte: o bom julgador é aquele que sabe julgar a si mesmo. Quando nós apontamos o dedo para os defeitos do outro, o que acontece? Eu aponto o dedo, tem 3 dedos apontando para mim.
É interessante isso, né? A dificuldade está justamente no que diz o texto. Nós temos dificuldade em julgar as nossas atitudes porque nós não conseguimos visualizá-las da posição de outras pessoas. Então seria necessário fazer esse exercício. O que as outras pessoas estão vendo nas minhas atitudes? Quais os exemplos que eu estou dando? Nós precisamos sair da nossa posição para poder analisar dessa forma e também utilizar da mesma balança, da mesma medida, do mesmo peso, quando nós analisamos os nossos erros e acertos e os erros e acertos do nosso próximo. Nós não podemos dissimular os nossos erros, dissimular os nossos defeitos e realçar o do outro. Nós temos que usar o mesmo peso e a mesma medida, para não corrermos o risco de cometermos injustiças, né? Além do mais, qual que é a atitude mais correta ainda? É que eu amenize os defeitos do outro e exalte as qualidades dele. O Chico Xavier tem uma frase que diz o seguinte: ao outro eu dou o direito de ser como quiser, como bem entender. A mim exijo de ser bom. Então veja aí como inverte a situação. Eu tenho que ser severo, eu tenho que ser rígido ao me corrigir. E não quando eu quero corrigir o outro. Porque nós não temos capacidade para isso. Nós não temos qualidade moral para isso, vamos dizer assim. Nós estamos todos no mesmo barco, né? Todos nós temos muitos defeitos. Temos virtudes também, mas temos muitos defeitos. O atire a primeira pedra ainda é muito atual, né? Por que Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou? Porque ele sabia que cada espírito que estava ali, segurando a pedra na mão, para apedrejar a mulher adúltera, cada um deles tinha defeitos, cometia equívocos, iguais ou até piores que o dela. E eles representavam ali a humanidade. Porque os ensinamentos de Jesus são para todos nós. Nós evoluímos muito pouco nesse sentido, nós avançamos muito pouco. Ainda somos o sujo falando do mal lavado. E onde está a modéstia, a indulgência e a simplicidade, que são atributos da caridade, como disse aqui agora há pouco? A caridade não pode ser orgulhosa, não faz sentido. Porque o orgulho neutraliza o objetivo da caridade. Jesus não nos impede de censurar o mal. Ele mesmo fez isso. E algumas vezes de maneira enérgica. Porém, nós não podemos ser culpados daquilo que nós condenamos no outro. Isso é que é a diferença. Essa atitude é que faz a diferença. A autoridade moral é a única legítima diante de Deus. Jesus tinha essa autoridade moral. No entanto, ele não condenou ninguém. Ele condena o pecado, não o pecador. O pecador deve ser auxiliado. Se eu não dou exemplo do bem, como é que eu posso condenar alguém que se encontra ainda fazendo mal? Ou como é que eu posso aconselhar alguém que está fazendo algo errado? Vamos utilizar aqui de uma história muito simples de Mahatma Gandhi.
Eu não lembro se em alguma das nossas palestras virtuais eu já utilizei dessa história, mas ela é muito importante para esse assunto de hoje, para a gente poder compreender. Gandhi era muito procurado, as pessoas iam até ele, formavam-se filas enormes, demorava-se horas para poder falar com ele. Como acontecia com o nosso querido Chico Xavier aqui, que uma multidão sempre ia procurar pela sua ajuda. Uma mãe, depois de horas na fila, chega até Gandhi e pede para Gandhi: Gandhi, eu preciso que o senhor aconselhe o meu filho, porque ele come muito açúcar, Gandhi. Gandhi pensa um pouco e diz a ela: volte na próxima semana, que eu te darei uma resposta. A mãe vai, na semana seguinte ela volta, novamente fica horas na fila, chega até Gandhi, diz a Gandhi: o senhor se lembra de mim? Eu pedi que o senhor desse um conselho para o meu filho, porque ele come muito açúcar. Então Gandhi olha para a criança e diz: meu filho, não coma tanto açúcar, faz muito mal para nós. Então a mãe estranha a resposta, o porquê de demorar uma semana pela resposta, e questiona Gandhi: por que o senhor não deu essa resposta semana passada? E Gandhi diz o seguinte: na semana passada eu também comia muito açúcar. O que o Gandhi usou como referência? O seu próprio comportamento, as suas próprias atitudes. E Gandhi tinha muitos defeitos. Mas existe uma diferença. Existem dois tipos de pessoas com defeitos. Aquelas que assumem que têm um defeito e buscam melhorar, e aquelas que têm o defeito e aquilo já tornou um hábito e ela acha que está correta. Ela está na zona de conforto, ela não procura melhorar aquilo. Então nós estamos sempre aprendendo com os nossos erros e com os erros do outro. Sempre aprendendo. As lições são para nos melhorar. Nós podemos também interpretar essa lição da seguinte forma, do seguinte ângulo. Se eu tenho uma trave no meu olho, e trave aí é um pedaço de madeira grande, como é que eu vou enxergar direito com esse pedaço grande de madeira no meu olho? Então como é que eu vou conseguir retirar o cisco do olho do outro se eu não estou enxergando direito? Ou eu estou enxergando um cisco que nem existe, ou eu estou enxergando um cisco maior do que ele é. Por isso que Jesus diz lá: retire primeiro a trave do seu olho. Qual que é a moral da história? É a minha visão que está equivocada. A minha visão está equivocada. Nós fazemos sempre comparações, meus irmãos, tendo nós mesmos como referência. Mas será que nós somos referência? Será que nós somos 100% referência? É óbvio que não. Nós somos espíritos ainda que estamos caminhando, que temos muitas coisas para corrigir. Por essa razão, nós não devemos julgar, e sim ajudar. Porque quem ajuda o outro está sendo ajudado também, ajuda a si mesmo. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Nós somos diferentes. Ou melhor ainda, nós estamos em momentos diferentes. Talvez nessa encarnação eu não esteja cometendo mais os erros que eu estou enxergando o outro cometer. Mas será que em encarnações anteriores eu não cometi esses mesmos erros? E será que eu não necessitei de ajuda para sair deles? É isso que eu tenho que refletir. Como eu posso auxiliar o meu irmão que ainda está se equivocando? Porque eu também preciso de ajuda em muitas coisas. A melhor atitude em qualquer situação de contrariedade é compreender, primeiro,
compreender que ele se encontra assim, nesse momento, perdoar e auxiliar. Aquelas pessoas que nós queremos retirar o cisco do olho delas, elas têm um lado bom também. Porque se eu só vejo o mal, se eu só consigo enxergar o mal em tudo, o que está acontecendo comigo? O mal está me dominando ainda. Então é necessário que eu corrija isso. Quando a trave ainda está no meu olho, pode estar acontecendo isso. Eu posso estar enxergando somente o mal. E quando a gente corrige isso, consegue vencer essa má inclinação, exercitando sentimentos mais nobres em relação aos nossos irmãos de caminhada, aí nós vamos para o final da fala de Jesus. Então verás como poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Veja. Aí você vai estar em condições de auxiliar ele, de retirar o cisco do olho dele. Depois desse exercício, utilizando-se da caridade, da indulgência para com as faltas alheias. A indulgência é tolerância, é disposição para perdoar as faltas dos nossos irmãos de caminhada. É esse o caminho. Esse é o caminho para que a gente possa progredir. Jesus combateu muito o orgulho, porque é ele que entrava o nosso progresso. É ele que atrapalha a nossa evolução. Então, na hora de auxiliar, eu também não posso ser orgulhoso. Eu não posso achar que eu sou melhor do que o outro. Eu tenho que tratar a todos, com um sentimento dócil e fraternal. Nesse mesmo capítulo, mais adiante, tem uma mensagem sobre a indulgência, ditada pelo Espírito Protetor com o nome José. E ele diz lá o seguinte: a indulgência atrai, reergue e acalma. O rigor afasta, desencoraja e irrita. O que significa isso, meus irmãos? Se eu sou muito rigoroso ao acusar, se eu sou muito severo ao acusar, aquele que está recebendo essa crítica, ele acaba se afastando de mim. Eu acabo desencorajando ele a se melhorar. Eu acabo irritando ele. Então eu não estou ajudando. Pelo contrário, se eu atraio ele através da tolerância, da indulgência, eu consigo reerguê-lo, eu consigo acalmá-lo, eu consigo fazer um bem na vida dele. Essa é a melhor maneira de agir. Essa é a melhor maneira de retirar o cisco do olho do outro e a trave do meu. É praticar a caridade pura, que é benevolência, indulgência e perdão. Fazendo isso, com certeza, nós vamos tornar a vida daqueles que convivem conosco melhor e a nossa também. Então, no nosso dia a dia, nesse início de ano, quando nós percebemos que tem algo errado com o nosso próximo, primeiramente, vamos ver se esse algo também não está em mim. Supomos que ele não esteja, que eu já superei esse defeito. Ajude com indulgência, ajude com amor, com carinho, porque com certeza no futuro ele vai ser grato a você por essa atitude, por essa compreensão que você teve. Essa é a nossa lição de hoje, é isso que Jesus nos deixa nessa passagem,
sobre a trave e o cisco no olho. Vamos então, nesse momento, encerrando a nossa reunião, fazer as nossas vibrações finais, a nossa oração juntos. Vamos então, mais uma vez, agradecer a espiritualidade por essas belas mensagens que nós recebemos e pedir força e coragem para que nós possamos praticá-las nas nossas vidas. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, que nos auxiliem, que estejam conosco no nosso lar, nos abençoando, nos iluminando, aplicando em nós os passes renovadores, fluidificando a nossa água. Vamos pedir para todos os nossos amigos e familiares, pedir para todas as entidades sociais da nossa cidade, das nossas cidades, para aquelas que cuidam dos idosos, das crianças órfãs, para aquelas que cuidam daqueles que querem se livrar dos vícios, do álcool, das drogas. Vamos pedir também pelos hospitais, por todas as equipes, para os trabalhadores desses lares, para os pacientes, para os voluntários, que possam receber as nossas vibrações, as nossas orações. Vamos pedir também pelos presídios, por aqueles que cuidam da nossa segurança, por aqueles que cuidam da administração das nossas cidades, dos nossos países, e pedir pelo nosso planeta Terra, por todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares, para onde houver sofrimentos de toda a ordem, fome, guerras, violências. Vamos pedir pelos nossos irmãos desencarnados que sofrem, que necessitam das nossas orações, que as nossas preces, que as nossas vibrações se juntem a de todos os nossos irmãos que oram pelo nosso planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, e se Ele assim nos permitir, estaremos novamente juntos aqui na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos.